Obrigado, irmã. Bom dia. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Você consegue apagar a primeira fileira aqui, por favor? Isso, obrigado. Pode pôr a apresentação já, tá? Irmãos, bom dia novamente. Nessa manhã nós vamos estudar sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Repare que eu disse primeira carta, porque alguns crentes, podem falar, vamos ler o livro de Paulo aos Coríntios. Não é um livro, é uma carta. Então não vamos ler o primeiro Coríntios, é a primeira carta aos Coríntios, tá bom? Isso vale para as demais cartas, tá? A carta de Paulo aos Romanos, aos Gálatas, Efésios, Tessalonicenses e assim por diante. Muito bem, Coríntios. No primeiro momento, eu até pensei e compartilhei com a irmã Bernadette de fazer a primeira e a segunda carta de uma tacada só. Mas a irmã me convenceu a fazer dividido, como manda o figurino. Porque, de fato, quando a gente estuda Paulo, é como se cada página você tivesse que ler pelo menos umas 3 vezes, porque é muita informação, é muita coisa. Cada versículo parece que já dá a base para muita discussão. E Paulo é como se cada palavra tivesse um objetivo, cada frase, não tem nada fora de lugar. Tudo está muito bem definido, com um objetivo e um propósito. Ele tinha esse dom. Eu acredito que nesses quase 2000 anos, nós, os crentes e os crentes da geração anterior, todas as gerações anteriores, o desafio é esse: é pegar as cartas de Paulo e entender exatamente o que ele queria dizer, trazer para uma realidade, um contexto moderno, sem, contudo, deixar a essência. Tá bom? Vamos lá. Dá um enter aí, por favor. Ok, essa linha do tempo. Nessa linha do tempo, eu vou ficar um pouco de lado aqui para acompanhar com vocês. Nessa linha do tempo, nós podemos ver algumas coisas importantes. Eu trouxe para vocês de maneira didática, tá? Me perdoe ficar de lado aqui, que eu preciso ler ali. Em que momento o jovem Saulo se converte? Isso está mencionado em Atos 7. É no momento que Estevão está ali pregando, e ele faz um discurso brilhante. O discurso de Estevão é uma das pérolas de todo o Novo Testamento. Você um dia precisa parar e ler esse discurso. E aí, depois que ele termina o seu discurso, muitos se convertem, mas muitos ficam furiosos. E aí pegam ele e o apedrejam. Tem um jovem que está ali recolhendo as capas, porque os fariseus não vão apedrejar ninguém com as suas capas. E aí aquele jovem que está segurando a capa dos demais fariseus era o Saulo. Ele se converte aproximadamente no ano 34, 36, DC, depois de Cristo. Tá bom? Aí um fato importante da vida de Paulo: no ano 48, ele faz a sua primeira viagem missionária. Nessa viagem ele passa por aquelas igrejas que estão mais próximas de Jerusalém. Uma delas é Antioquia, que é a atual Síria. Está bem ao norte de Jerusalém, já meio caminho da Turquia. Esse Antioquia, um detalhe, tá? Havia 17 cidades naquela época com esse nome Antioquia. Então você vai ver outras Antioquias, citadas no próprio Atos, nas cartas de Paulo, mas a principal delas é a Antioquia, que ficava na Síria. Era uma das maiores cidades do mundo naquela época. Tinha aproximadamente 500 mil pessoas vivendo lá. Se não me engano, era a 3ª ou 4ª maior cidade do mundo. Só perdia para Roma, Atenas. E era uma das grandes.
Nessa viagem ele passa por Antioquia e acaba visitando ali a região que a gente chama hoje de Turquia. Da onde inclusive ele era nascido. Tarso era uma cidade da atual Turquia. No ano 49 ele escreve aos Gálatas. Por quê? Porque essa região que ele passou na primeira viagem missionária também era conhecida como Galácia, como o nosso pastor Edson citou na aula anterior, que falava da igreja primitiva. Então ele já escreve aos Gálatas alguns anos depois, 1 ano depois da viagem. Mas, irmão Alexandre, por que a carta aos Gálatas não é a primeira carta a ser estudada, apresentada no Novo Testamento? Por quê? Eu explico. Porque as cartas estão apresentadas conforme o seu tamanho, não conforme a ordem cronológica. A carta aos Coríntios, ela é a primeira, segunda, terceira, ela pode ser a terceira ou a quarta carta, tá bom? Ela não é a primeira carta, a primeira foi aos Gálatas. Veja a preocupação de Paulo, logo depois que ele visita a região da Galácia, ele já escreve uma carta. Então é aquela história, plantou, tem que regar. A semente não pode simplesmente ser plantada, ela tem que ser cuidada. Uma coisa importante na linha do tempo aí é o Concílio de Jerusalém. Também foi citado na aula que o pastor Edson deu. O Concílio de Jerusalém foi a primeira reunião importante da igreja. Nessa reunião tinha algumas coisas que precisavam ser tratadas. Os crentes convertidos, uma ala de judaizantes, né, judeus convertidos a Cristo, falava assim, não, esse pessoal que se converte aí, que não é judeu, eles têm que respeitar as leis, eles têm que ser circuncidados. E aí mandaram avisos por toda a região, inclusive Paulo e Barnabé foram avisados e convidados a esse concílio. E nesse concílio eles tomam algumas decisões importantes. Ficou combinado que... Vou pegar minha cola aqui. Ficou combinado que aquilo que seria respeitado seria a fornicação, que é a prática sexual fora do casamento, abster-se de coisas santificadas aos ídolos, carne sufocada e sangue. São essas coisas que o Concílio de Jerusalém determinou que o crente tem que observar. Não importa se esse crente é grego, judeu, se é egípcio, não importa qual é a origem desse crente. Essas coisas ficaram combinadas a serem observadas no Concílio de Jerusalém. Um pouco depois, ele faz a sua segunda viagem missionária. Aí ele já passa por um lugar que é a Europa. Dá um enter aí, por favor, Samuel. Uma coisa importante. Talvez você não me pergunte porque você tenha vergonha. Os coríntios são os corintianos? Sim. Essa imagem aí não é manipulação, tá? Não é fake não, tá? Isso aí é a versão King James, é a tradução em inglês da Bíblia. O que está escrito aí? Corinthians. Corintianos. Essa terminação, por exemplo, corintiano, natural de Corinto. Italiano, natural da Itália. Americano, da América. Brasiliano, é como deveríamos ser chamados. Porque brasileiro remete à profissão. Você não conhece o marceneiro? O jornaleiro? O carpinteiro? Profissão de brasileiro? É porque no começo da nossa colonização, quem habitava aqui estava focado em extrair o pau-brasil, em mandar esse pau-brasil para fora. Então eram todos brasileiros, todos trabalhadores. E por convenção ficou assim. Mas na Itália somos conhecidos como brasilianos. Na América também nos chamam de Brazilians. O que são os Brazilians?
Brasilianos. Tá bom? Foi só uma curiosidade, dá um enter. Vamos lá, estava falando da segunda viagem missionária. Só para você estar citado aí, à esquerda ali você tem a botinha da Itália, tá vendo ali a famosa bota da Itália? Dá um enter aí, Sam. Bom, a Macedônia. É importante que você saiba o seguinte: esse conceito de Grécia que a gente tem hoje na cabeça é algo mais moderno quando você olha para o mapa. Quando você olha para a região da Grécia hoje no mapa, você está vendo para algo que foi concebido no século XIX. É muito recente em termos de idade. A região era conhecida mesmo como Macedônia. E a Macedônia ia até embaixo ali, mais ou menos no meio da linha. Traça uma linha do meio ali naquela península. Dá mais um enter agora, Sam. A Caia, aquela ilha que você está vendo grandona ali, que não é uma ilha, tá? Porque ela está ligada por um pedacinho de terra ali. Está vendo aquele pedacinho de terra ali que está meio manchado, escuro? Aquilo é um istmo. Istmo é um pedacinho de terra que liga duas porções grandes. É como se fosse uma ponte natural, só que ela é de terra, é um caminho de terra. É naquele lugar que está a cidade de Corinto. Dá mais um enter aí, filho. Mas vamos segurar um pouco aí, antes de falar de Corinto. Aquela região à direita ali, que na época chamava-se Província da Ásia. Tudo isso daí eram províncias romanas, tá, irmão? Roma dominava desde um século antes, né, até mais de um século antes de Cristo. Roma dominou de 150 antes de Cristo até 400 e pouco depois de Cristo. Isso é o Império Romano como a gente conhece, sem divisão. Depois há uma divisão de Oriente e Ocidente, onde o Oriente, que é aquela região da Ásia, passa a ser importante no Império Romano do Oriente, vai até 1400 e pouco, vai durar mais 1000 anos. Que é o marco para a mudança de era. Passamos para a Idade Moderna, com a queda do Império Romano do Oriente. Mas vamos lá, dá um enter. Tem alguém vindo por ali. Tem um homem chamado Saulo, que está vindo por ali, Ele está vindo lá da Antioquia, está mais para a direita, não coube no mapa. E ele está fazendo um caminho por cima da Ásia. Não me pergunte por quê, mas o Espírito, está registrado aqui em Atos, que o Espírito não permitiu que Paulo passasse por dentro, mas ele margeou essa região. E ele foi parar naquele pontinho preto ali, chamado Troade, que era um porto. Uma cidade importante também na época. Dá um enter, filho. Dali ele partiu já para a Europa, porque ali você tem uma divisão ali. Em cima da Ásia ali, acompanha comigo ali, um pointer agora seria ótimo, hein? Em cima da Ásia você tem um outro istmo ali, tá vendo? Outro estreitamento de terra, com uma pequena divisãozinha, dá para ver essa divisãozinha? Ali tinha uma cidade chamada Bizâncio. Ela não era ainda famosa nessa época, tanto que eu nem escrevi lá. Paulo não passou por lá, ninguém passou por lá. Mas depois essa cidade vai se chamar Constantinopla, que vai ser a capital do Império Romano do Oriente. E quando os turcos estabelecem o Império Otomano, em 1200 e alguma coisa, ela vai virar Istambul, uma das cidades mais antigas da Europa. Maravilhosa, linda, só que Istambul significa cidade do Islã. Então, se você for para Istambul, saiba que você está indo na cidade do Islã. Lá é outra lei. É a lei do Islã, tá bom? Então vamos lá. De Troade, Paulo pega um navio e vai para Filipos. O nome Filipos é uma homenagem a Filipe, que foi o primeiro rei macedônico importante. Ele foi o pai de Alexandre, que é chamado o Grande. Ele que criou o reino da Macedônia, esse tal de Filipe. Foi o cara que elevou o status da Macedônia para o mundo.
A partir daí você tem o Império Helenístico, ou o Império Grego. Só que na verdade era o Império Macedônico, tá? A Grécia, como a gente conhece, ela está mais para baixo, já vamos falar sobre ela. Então ele passa por Filipos, e ali ele evangeliza. Depois ele vai escrever para quem, irmãos? Para os Filipenses. Dá mais um enter. Ele vai passar por outras cidades, pode dar mais um enter. Aí, apareceu. Tessalônica. Essa também era uma cidade importante. E aqui, inclusive, ele sofreu perseguição. Se não me falha a memória, em Atos está registrado que ele foi apedrejado. Ele não foi bem recebido aqui, o negócio ficou feio para o lado de Paulo. Depois ele vai escrever para quem, irmãos? Tessalonicenses. Tá bom? Dá mais um enter, por favor. Bom, aí ele vai pegar um caminho, vai passar por Bereia, que era um porto. E de Bereia, ele vai de navio até Atenas, que está perto de Corinto. Em Atenas acontece algo importante. Ele não vai escrever aos atenienses. Você conhece uma carta de Paulo aos atenienses? Pois é. Em Atenas ele não fica muito tempo, mas o tempo que ele fica lá, ele disputa com filósofos, com pensadores, porque Atenas era um lugar que fervilhava. Era praticamente uma das capitais do mundo antigo. Só perdia em tamanho e importância para Roma. Atenas era aquela coisa já um pouco decadente, porque na época de Roma o Império Grego já havia passado, já havia sido subjugado, mas ainda tinha um certo esplendor, ainda tinha uma grandiosidade. E ali Paulo disputou, Paulo falou num tal do Areópago. E ali Paulo estava pregando e convertendo muitas pessoas. De repente ele toca num ponto chamado ressurreição. E a partir dali ele é rechaçado. Tocou num ponto que os gregos não aceitavam. A partir dali ele fica mais um tempo e depois parte. Dá mais um enter. Parte para Corinto. Finalmente chegamos em Corinto. Tem que ficar de olho no relógio aqui. Dá mais um enter, por favor, Samuel. Corinto era uma cidade que tinha algo muito importante ao seu favor. Ela estava nesse istmo. Esse istmo era uma localização privilegiada. Você tinha 2 portos, um de cada lado. Um porto apontando para o Mediterrâneo, para o mar do Mediterrâneo, e outro porto apontando para cima, que é o Adriático, que é outro mar, esse mais na direção da própria Itália, ou seja, da própria Roma. Era um ponto de ligação. Tanto é que o imperador romano reconstruiu essa cidade no ano 44, antes de Cristo. Então, no ano 44 a.C., essa cidade foi toda reconstruída, já com uma cara romana. Lembrava alguns aspectos da Grécia, mas já era praticamente uma cidade romana importante na época, tá bom? Dá um enter. Ok, volta lá. Pode voltar para o primeiro slide, filho. Linha do tempo, por favor. Aí. Bom, então na sua segunda viagem, ele passou por toda essa região, inclusive Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele escreve para quem? Para os Tessalonicenses. Olha a preocupação de Paulo. Paulo plantava e ele logo cuidava de regar. Não deixava a sua semente sem cuidado. Aqui tem uma certa controvérsia, se ele escreveu as 2 cartas ao mesmo tempo ou se ele escreveu apenas a primeira carta aos Tessalonicenses, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito aqui, vamos lá. Já em Corinto ele fica 1 ano e meio. Agora eu vou entrar no texto aqui com vocês. Vamos lá, depois dessa apresentação, que foi apenas para você se situar, eu vou entrar no texto aqui. Qual é a síntese da carta de Paulo? Paulo convoca os cristãos de Corinto a seguir aquilo que for ensinado por ele, e faz o reforço da sã doutrina. Paulo procura dar uma resposta aos problemas que foram reportados,
e como estratégia principal, ele exorta que todos avaliem as suas vidas à luz do Evangelho. Ele usa um termo chamado admoestar. O que é admoestar? É reprimir? É, mas é reprimir exortando. É chamando uma atenção de maneira mais positiva do que negativa. Porque, irmãos, tem diversas formas de você disciplinar, tem ou não tem? Eu conheci uma forma de disciplina que era uma sandália havaiana 43. A estratégia do meu pai era a seguinte: Alexandre, para com isso. Alexandre, para com isso. 2 vezes. Na terceira já vinha a havaiana já. Vinha junto no pacote. Era a disciplina. Não é bem uma admoestação, né? Admoestar é diferente. É você chamar a atenção, chamar para conversar, explicar os motivos, mostrar o caminho, de uma forma que você exorta. Vamos falar um pouquinho de Saulo. Saulo, o nome hebraico, significa desejado, pedido a Deus. Pode ser uma homenagem também a Saul, né? Lembrando que Saulo também era da mesma tribo de Saul, né? A tribo de Benjamim. Então é muito provável que isso seja uma homenagem a Saul. Só que ele tinha um outro nome também, ele era Paulo. Ele tinha uma cidadania romana. Provavelmente seu pai comprou a cidadania, o que indica que era uma pessoa que tinha posses. Né? Então a cidadania romana era algo muito importante na época. Os romanos consideravam que você tinha que ter 10 gerações de romanos para ser considerado um cidadão romano puro. Só que para tudo tem um jeitinho, né, irmãos? Para tudo tem um jeito, né? O fato é que Saulo tinha cidadania romana, e como romano ele era conhecido como Paulo. Uma curiosidade, Paulo significa o menor da sua família. É quando você designava o menos importante, de uma casa. Ele era o Paulo. Interessante que Lucas começa falando dele como Saulo. Saulo, Saulo, Saulo. De repente, no capítulo 13, ele passa a chamar de Paulo. E a partir daí não fala mais Saulo, é Paulo. Ah, por que isso, irmão? Não tem nada místico, irmão. Não houve uma conversão mística, não é um nome que significa uma coisa e outro significa outra. Simplesmente Lucas resolveu chamá-lo de Paulo a partir dali. Talvez para reforçar a questão de ser o menor. Ou talvez Paulo gostava de ser chamado assim. Talvez ele preferisse ser chamado como Paulo e não como Saulo. Enfim, isso não é doutrinário. Vamos ao que interessa. Já explicamos aqui a parte do período, já falamos bastante sobre isso. Interessante aqui nessa parágrafo do período é assim, ó. Paulo estava num lugar, estava se preocupado com aquele que ele tinha passado, escrevia uma carta. É isso. Paulo estava em Corinto, escreve aos Tessalonicenses. Paulo está em Éfeso, escreve aos Coríntios. É assim que funciona, tá? Contexto histórico, eu acabei falando aqui. Corinto era uma cidade privilegiada pela sua localização. Mas o fato importante aqui, o que eu quero destacar aqui é o seguinte, ó. No final desse parágrafo aqui, ó, está escrito assim: Corinto se tornara um centro financeiro, cultural e religioso, com festas e cerimônias regulares aos diversos deuses romanos daquela época. Vou destacar aqui a tal da deusa Diana, tá? Que era tipo a padroeira da cidade de Corinto. Neste contexto, atuava um grupo de mestres oradores e eloquentes, chamados sofistas, que tinham seguidores e, pasme, só naquela época tinha isso, hein? Cobravam para discursar perante os cidadãos. Onde já se viu, irmão? Só no passado mesmo, né? Para acontecer uma coisa dessa. Já ouviu falar disso? Pregador que cobra?
Bom, os sofistas cobravam. Paulo, ao chegar em Corinto, foi recepcionado como um sofista. E é isso que eu queria que você parasse um pouquinho para refletir. Paulo chega numa cidade cujo contexto fervilhava, seja culturalmente, financeiramente e religiosamente. Era uma cidade romana e eles tinham lá esses sofistas que eram pessoas muito eloquentes, ou seja, tinha uma lábia muito boa. Camarada convencia até pedra. Como disse uma vez um colega, convencia esquimó a comprar geladeira. De tão boa que era a lábia do sofista. Só que o sofista, ele tinha um objetivo. O sofista era alguém que queria formar discípulos. Olha que absurdo, hein, irmãos? Coisa daquela época da antiguidade, hein? Ele queria formar discípulos para extrair recursos. Então ele cobrava dos discípulos. Geralmente o sofista encostava numa pessoa rica. Corinto tinha um detalhe também. Corinto era como se fosse Miami Beach. Corinto era a cidade dos aposentados romanos, dos políticos romanos que se aposentavam. Eles iam para onde? Eles iam para Corinto. O pessoal que tinha dinheiro, geralmente tinha uma segunda mansão em Corinto. Então era como se fosse Orlando, como se fosse a Miami daquela época. A terra dos aposentados, o pessoal que está ali para gastar o seu dinheirinho. E o povo recepcionou Paulo como se Paulo fosse mais um sofista. Porque ele se destacava pela sua grande sabedoria e capacidade de oratória. Acompanhe comigo aqui no final desse parágrafo. Porém, Paulo não estava ali para ganhar dinheiro e fama, e muito menos para falar de si, do homem e do mundo. Porque o sofista, ele ficava nisso. Falava das coisas do dia a dia, é aquela filosofia que fala do homem, das coisas, e nem era tão espiritual assim. Mas pela sua eloquência, os corintianos ficavam com os ouvidos enormes assim. Eu já expliquei, viu, irmão Fernando, que sim, coríntios e corintianos é a mesmíssima coisa, tá? Beleza? Bom dia, querido. Sua linda família está aqui, bom dia para vocês. Bom, ele estava focado em apresentar Cristo como salvação para os homens e boa nova de Deus para os homens. Então, o povo recebeu Paulo como um sofista, mas ele, na verdade, tinha uma outra mensagem. E lá em Corinto ele vai ficar 1 ano e meio. E em Atos está registrado que ele fazia tendas para sobreviver. Construía barracas, alguma coisa assim, né? Essa era a profissão de Paulo. Quantas cartas foram escritas aos coríntios? Bom, teve uma primeira carta, que inclusive ela é citada em 1 Coríntios 14, 17, e também no 5:9 Paulo fala sobre essa carta, que tudo indica que essa primeira carta foi enviada, mas ela se perdeu. Ela foi enviada através de Timóteo. Logo que Paulo soube que a igreja enfrentava problemas. Então Paulo era assim, não deixava para o dia seguinte. Ele rapidamente já procurava resolver o problema. A segunda carta é o que a gente conhece como a primeira. A terceira, teve um episódio que Paulo visitou, relâmpago, vindo da Macedônia. Ele passou por Coríntio, mas deu tudo errado, gente, foi um desastre. Ele foi mal recebido, teve que sair correndo, tanto que ele cita essa visita como visita dolorosa. Essa carta também se perdeu, seria a terceira. Porém, essa carta, ela deu resultado, ela finalmente corrigiu os problemas. E aí vai ter uma quarta carta, que a gente conhece como a segunda, que na semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui reunidos em EBD para falar da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Essa carta já é uma outra questão que surge, já são outros pontos que surgem, e a gente vai ver detalhes na semana que vem.
Então, no total foram 4, mas registrado para a posteridade nós temos 2. Tá bom? Vamos agora falar objetivamente da carta aos Coríntios, a primeira. Eu trouxe um estudo aqui que não é para dissecar as passagens, tá bom? Nós não vamos ficar analisando referência por referência, porque o objetivo desse estudo foi mostrar como é que Paulo efetivamente tratou dos problemas. Porque a carta foi com esse objetivo. É diferente de uma carta aos Romanos. A carta aos Romanos, Paulo vai escrever lá para a direita, lá, que não coube, tá? Mais para frente Paulo vai escrever aos Romanos. Sendo que Paulo nem havia visitado os romanos. Então é um conceito diferente. E nós vimos na lição do irmão Maurício que a carta aos romanos é uma carta doutrinária. É pesado. Ali é substância forte. Então é outro objetivo. A carta aos Coríntios, ela resolvia problemas. Endereçava caso a caso e o caminho que tinha que ser seguido. Então vamos aqui, acompanhe comigo. O capítulo de 1 a 4, ele procurou tratar das dissensões. O que são dissensões? São divisões que acontecem, mas não é que cada um vai para o seu lado, não. Não, cada um está de um lado e ficam disputando entre si. Isso é uma dissensão. É basicamente uma disputa. Uma divisão e uma disputa. Por quê? É porque, lembra dos sofistas? Os coríntios, eles tinham uma cultura naturalmente, de disputar, de discutir as coisas. Era um pessoal que discutia bastante. E qualquer divergência já virava contenda. Paulo apresenta o foco da igreja é Cristo. Não é Apolo, não é Paulo, é Cristo. É basicamente isso. A igreja é uma comunidade de pessoas centradas em Jesus Cristo. Como tem que ser a igreja de Cristo, irmãos? Cristocêntrica. Você vai numa igreja cristã e de repente durante um ano inteiro você acompanhou todas as pregações, você só viu o Velho Testamento, profeta, lei, cadê Cristo? Temos que analisar essas coisas. Ou você vai numa igreja e nem lei, e nem profeta, e nem Cristo. Como já aconteceu comigo. Se bem que eu estava ali visitando para um batismo, tá? Não vamos entrar em detalhes aqui. Os líderes e mestres são servos de todos os demais. Nesses capítulos aqui, acompanha comigo. O 1 é a saudação. E Paulo já vai falando logo no versículo 10. Eu fiquei sabendo que vocês estão brigando, que estão tendo dissensões. Antes, sejai unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. E aí ele fala, várias coisas. A palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Olha, as pessoas vêm do mundo, não vão entender realmente muita coisa. Não vai entender. E chega até a parecer loucura mesmo. Mas, vem como estás. A partir daí, ouve e esteja aberto à transformação. Porque a palavra vai provocar isso. A palavra vai transformar a mim, a você e a todo aquele que crê. Não importa o passado, não importa o que aconteceu. Evangelho é transformação de vida. Importa saber quem é Jesus. Então Paulo diz o seguinte, olha, o líder, ele é apenas um servo. Ele não é uma pessoa especial. Ele está ali para servir, para ser mordomo. Paulo chega a citar
a questão da mordomia, bem de leve. Capítulo 4 ele começa a falar de mordomia. Porque na verdade o líder está ali para servir, para dar recursos, resolver problemas e fazer a coisa andar. Quem chega não tem obrigação de resolver problema, mas tem que ouvir. Voltando aqui. Os líderes não são pessoas especiais que merecem ter seguidores, porque lembra do sofista? Uma parte da igreja em Coríntios diz: não, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Paulo não está aqui, mas Paulo falou isso, isso e isso. Não, mas Apolo está aqui, então Apolo está falando isso, isso e isso. O que importa é ter o mesmo fundamento, tá? Tem um versículo chave aqui, ó. Versículo chave que eu considero é o capítulo 3, 11. Esse você anota aí. Dessa parte aí de 1 a 4, a chave está aqui, ó. Capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, amigo, não importa o líder. Hoje nossos líderes não são apostólicos, não são apóstolos, porque os apóstolos tiveram 12, depois Paulo foi adicionado aos apóstolos, depois vieram os pais da igreja, que também não eram apóstolos. Dentre os pais da igreja tem homens que tiveram importância fundamental, até para a manutenção dessa palavra que nós temos escrita aqui. Depois vieram muitos mártires, pensadores, cristãos importantes, independente da placa de igreja. Amém? Hoje os nossos líderes estão aí, mas o fundamento que tem que ser pregado não é nenhum líder. O fundamento é Jesus Cristo. Então, esse versículo é aquele que eu guardaria dessa leitura aqui de 1 a 4. Vamos avançar. Capítulo 5 a 7, qual era o problema? Promiscuidade e sexo no contexto de adoração religiosa. Bom, lembra que eu falei de Corinto? Efervescente financeiramente, politicamente e religiosamente. Culto à deusa Diana, né? Então tinha essas questões aí. E a igreja... E estava acontecendo isso, irmãos, dentro da igreja. Não dentro da igreja, onde as pessoas se reuniam, mas a pessoa tinha uma vida dentro da igreja e fora da igreja ela continuava praticando as coisas que praticava antes. E qual era o discurso dessa galera? Qual o discurso? Somos livres em Cristo. Só que Paulo vai demonstrar que não é bem assim. Temos sim liberdade em Cristo, mas Paulo vai repetir 2 vezes, e eu quero que você guarde esses 2 versículos. Paulo vai repetir 2 vezes. A primeira vez que ele fala está em 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O que está sendo dito aqui é o seguinte: Cristo nos liberta de tudo, do pecado, da lei. Só que a nossa liberdade, ela está com Cristo e em Cristo. Não podemos continuar fazendo as mesmas coisas que a gente fazia antes. E nós vamos ver mais tarde por quê, tá? Porque tudo isso está amarrado com o amor, tudo isso está amarrado com o testemunho que pode chocar aqueles que não são de Cristo. Todas as coisas me são lícitas, é um pouquinho para frente. Lá no 10. 10:23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, olha, eu vou dar um exemplo aqui, tá?
Eu posso estar num dia com muito calor, muita sede, passo na frente de uma padaria, aí a padaria tem um balcão assim, aí eu peço uma cerveja zero, sem álcool. Não estou dizendo para você fazer isso não, tá? É uma ilustração que eu estou usando. Me dá uma cerveja zero, por favor. Aí o cara vem, enche o copo. Nisso está passando um irmão da igreja ali, do outro lado da rua, e me vê. Ele sabe que a cerveja é zero? E mesmo que não fosse zero, tem álcool. Que testemunho é esse que eu estou dando? E se o irmão está enfrentando problema nessa área? E se ele está lutando contra isso? O que vai se passar na cabeça desse irmão? Eu sou livre para tomar, irmãos, mas não convém. Essa é a diferença. Eu ouvi aqui uma palavra linda, maravilhosa, que disse assim no EBD, acho que foi na sua, irmão Maurício, ou do pastor Edson, não lembro agora. A lei, ela mostra como um farol onde está a pedra. Foi na sua? A lei, ela é fantástica para mostrar. Ela é um farol que mostra para você a pedra, mas ela é incapaz de retirar a pedra. A graça tira a pedra do caminho. Não estamos mais sujeitos à lei, mas à graça. Não no sentido de que não temos mais que observar a lei, porque sabemos que os 10 mandamentos são importantes, até hoje. Mas a lei, ela apenas fazia isso, ela mostrava o pecado, a pedra, a graça remove a pedra. Por isso que nós somos livres. Não tem mais pedra. Agora, irmão, não é porque não tem mais pedra que a gente vai bobear, né? Não é porque somos livres que a gente vai fazer coisa que dá mau testemunho. Até porque Paulo diz assim: aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe que não caia. É o capítulo 10, versículo 12. E eu gosto muito desse versículo, o 13. Não veio sobre vós, ele está falando aqui aos coríntios, né? Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. O que nos mostra esse versículo, irmão? Que a vida do crente é um mar de rosas? Que não tem luta para o crente? Pelo contrário, aqui mostra que tem uma luta sim. A tentação, ela é real, ela existe. Se não me engano, tem um versículo que diz assim: fuja, corre da tentação. Não fica dialogando, não fica batendo um papinho, ou como dizem, não flerte com o mal, com a tentação. Fuja. E aqui há um consolo, né? Deus não vai deixar a gente suportar acima do que a gente é capaz. E dará também o escape. Observe bem. Observe. Já aconteceu comigo. Toda vez que você está naquele ponto, que eu diria que é o fio da navalha, que você está ali, na iminência de cair na tentação, você vai ouvir, no seu interior, a voz do Espírito Santo lhe falando: opa, sinal de alerta. Pem, pem, pem. É ou não é? Acontece ou não acontece? É o escape. Né? Que nem aquela história lá do cara que morreu afogado. Ele estava esperando um anjo recolher ele, mas antes tinha sido mandado... veio um navio, lançou uma boia, veio um helicóptero, o cara não quis nada disso, estava esperando um anjo, mas Deus mandou navio, mandou boia, mandou helicóptero, mandou tudo. Fique atento ao escape que Deus te dá. Amém? Voltando aqui para o texto. Paulo destaca ainda, nesses capítulos de 5 a 7, a questão do corpo. Que a igreja ela é como um corpo, tá? Os nossos corpos, eles são importantes porque eles serão ressuscitados.
Então Paulo fala o seguinte, olha, você tem que tomar cuidado, porque pecar contra o corpo é algo muito perigoso. Porque esse corpo aí é importante. Ele foi resgatado por Cristo. E tem um propósito para o nosso corpo. Ele será transformado e ressuscitado. De 8 a 10, havia uma discussão sobre o que comer. Carne vinda de sacrifícios aos deuses gregos e romanos pode ser consumida? Me parece que aqui há um contexto de necessidade, tá? Talvez a carne não fosse algo assim tão farto, a ponto de que as pessoas podiam ir no mercadinho comprar 1 quilo de carne, né? Apesar de que está bastante caro. Mas, então aqui há um contexto que a gente precisa entender, que essa carne sacrificada, de certa forma, era importante. E esses irmãos convertidos estavam num dilema, comer ou não comer, né? Paulo faz uma associação inteligente com a questão da lealdade a Cristo e o testemunho. É o exemplo que eu falei do bar, né? O testemunho aqui é o seguinte, ó, se uma pessoa não convertida souber que a carne vem de sacrifícios aos deuses pagãos, não convém comer, pois isso poderá levar ao entendimento de que os cristãos não são fiéis a Cristo. E se não houver uma pessoa não convertida que possa interpretar errado, e o cristão tiver fome, que é diferente de apetite, sabe a diferença de fome e apetite? Sabe a diferença? É brutal. Apetite é assim, eu estou com vontade de comer, eu sei que eu vou poder comer, eu vou lá e como. Fome, eu estou com vontade de comer, mas eu não tenho o que comer. Isso é fome. Se o cristão está com fome, Paulo está dizendo o seguinte, olha, não vai entrar em parafuso a cabeça de um não crente? Pode comer, filho. Davi precisou comer os pães consagrados, para não morrer, né? Acho que esse é o exemplo máximo. Esse era o problema basicamente tratado de 8 a 10. De 11 a 14, o encontro semanal dos crentes estava desorganizado a ponto de ser caótico. Imagina a confusão, ninguém se entendia, um falava uma coisa, outro falava outra. Isso chegou até os ouvidos de Paulo, e Paulo tratou de que forma? Olha, o foco da reunião, qual que é o propósito da reunião? Paulo ensina que a reunião semanal, o Espírito de Deus trabalha através de todos, e de forma unificada. Aí sim, né, eu falei errado, aqui que ele faz a metáfora do corpo humano. Então basicamente é o seguinte, irmãos, a igreja de Cristo é como um corpo, onde cada membro é importante, e a cabeça é Cristo, Ele que comanda. Então a gente não pode ficar sem pé, a gente não pode ficar sem mão, tudo em nós é importante. Cada um de nós é importante quando estamos aqui reunidos. E não tem ninguém mais importante ou mais especial, tá? Tem uma coisa muito importante aqui que eu quero citar, que é o seguinte. Nesse ponto aqui do 11 ao 14, vai passar por um versículo que é o que fala dos dons. O 12. E eu quero que você guarde o seguinte. O dom, ele tem que ser útil. Porque o dom é dado para trabalho. O dom não é para você enterrar ou para você causar confusão. É isso. Então, se o dom ajuda a igreja à edificação, amém. Paulo cita várias vezes lá sobre línguas estranhas, falar e ninguém entender o que está sendo falado, e ele chega a dizer o seguinte, olha, isso conforta a pessoa, o seu espírito de alguma forma está aproveitando, ainda que ela própria não entenda. Mas e a igreja, vai entender? Um cidadão que passa ali na calçada, vai entender? Ou vai ficar escandalizado? Esse é o ponto. O dom tem que ter utilidade, e uma utilidade prática, que leve o que? Ao entendimento do Evangelho. Porque, irmãos, o que importa? Louvar é bom? Louvar é ótimo.
Experiência espiritual é bom? É ótimo. Mas mais importante que tudo isso é ter a consciência do plano de Deus para a salvação. E qual é o plano de Deus para a salvação? É Cristo. É Cristo que morreu na cruz e ressuscitou. É isso que importa. E é somente através dele. Tanto que Paulo vai falar nessa sequência de 11 a 14, que é uma das mais importantes da carta. E aqui eu vou ter que acelerar porque o tempo acabou. De 11 a 14 é o ápice da carta. E vou abrir só um parênteses aqui. O 13 fala do amor. Coloca o slide agora, que é o lá na frente, filho, por favor. Aí. Agora eu vou ficar de novo aqui de lado. Irmão, só para ficar claro, tá? O amor é o centro de tudo. E o capítulo 13 da primeira carta de Paulo, eu conheci esse capítulo antes de me tornar crente. Sabe por quê? Porque quando eu era bem jovem, tinha uma banda que fez uma música com isso daqui. Uma música linda. Um hino. E eu cantava aquilo e ficava admirado. Falava, de onde vem isso? Que filosofia maravilhosa. Filosofia. É a palavra de Deus, irmãos. Basicamente diz assim, o amor é o centro. Por causa do amor a Deus e aos irmãos, a gente tem que se manter unido. Por causa do amor a Deus e aos irmãos, o culto tem que ter ordem. Não pode um levantar querendo profetizar, querendo falar em língua estranha, não pode um querer interpretar. Se não houver entendimento, não há ordem. Do que aproveitaremos isso? Só vai causar escândalo e má interpretação. Porque Paulo deixa claro, se não houver interpretação, é preferível que fique o quê? Calado. Olha como é importante. Não estou negando a existência de dons, mas eu estou dizendo o que Paulo falou na carta. Aí o que acontece? Por amor a Deus e aos irmãos, as nossas atitudes são importantes. Cuidado com o testemunho que a gente está dando. Eu tenho que tomar cuidado com o testemunho que eu dou. Por isso, quando eu caio e perco a paciência com uma criança, isso é muito ruim. Não apenas para mim, mas para a igreja. E eu tenho que me retratar. Isso não vai ser apagado. Eu vou ter que conviver com isso. Entende o que eu falo? É um detalhezinho, né? Você vê uma coisa que, por amor a Deus e aos irmãos, nós temos que nos manter puros, em purificação. Está aí uma coisa que é complicado de você ouvir hoje numa pregação sobre purificação. Só que Paulo fala isso muitas vezes. Quando ele fala do corpo, do nosso corpo, é um corpo que será ressuscitado, temos que nos manter puros. Fala que o pecado contra o corpo é um pecado perigoso, né? E por amor a Deus e aos irmãos, cada um de nós, não é só líder não, cada um de nós tem que ser mordomo um do outro na igreja. O que é um mordomo? O mordomo, ele é dono daquilo que ele está cuidando? Não. O mordomo cuida de algo que não é seu. E aquilo que nós temos, que é a palavra, ela veio de quem? Veio de Deus. Foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus aos autores. E chegou até nós. Quantas vidas, quantas pessoas morreram por causa dessa palavra? Vocês têm ideia? Quantos mártires entregaram a sua vida para que a gente tenha um livro desse sobre o púlpito? Um livro desse que está com você agora aí? Muita gente foi sacrificada. Tudo isso é o que? O amor. Amém? Bom, e finalmente a ressurreição. Último problema que a igreja estava enfrentando. Lembra quando Paulo passou em Atenas?
que o assunto ressurreição de Cristo parece que ligou uma chave da rejeição, e ele não foi escorraçado de Atenas, porque lá ele ganhou algumas pessoas para Cristo, mas ali ele viu que o solo não estava preparado, e aí ele parte para Corinto. Lá em Corinto ele teve problemas, a igreja teve problemas com a questão da ressurreição, a ponto de que alguns irmãos da igreja falavam, não, a ressurreição não é importante não houve. E aí você tem as ondas de filosofias da época, não podemos esquecer que na igreja primitiva passou por uma heresia que dizia que Cristo era uma essência, Cristo era um espírito, que aquele homem que foi crucificado ali não era Cristo não, era outra pessoa. Paulo deixa muito claro, tá? Qual é o versículo-chave? Capítulo 15, versículo 14, já estamos encerrando, tá? E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a vossa fé. Irmãos, é porque Ele ressuscitou que nós podemos crer no amanhã. Não é assim que diz o hino? É porque Ele ressuscitou e vivo está que podemos crer nele. Então a ressurreição de Cristo é uma das doutrinas da fé cristã, é uma das bases da fé cristã. Aqui sim a carta tem um tom mais doutrinário, porque isso era uma coisa muito importante que Paulo não poderia deixar passar. Tinha que ser tratado e muito bem tratado. Então Paulo é enfático, ele é tão enfático que diz assim, olha, se Cristo não ressuscitou, então tudo isso aqui nós estamos perdendo tempo. É vão. Ou seja, não adianta. Lógico, ele está usando uma linguagem que é aquela linguagem extrema, que você reforça o ponto colocando ele de forma negativa, tá? Que é para causar mais impacto. Em outras palavras, Cristo ressuscitou e essa é a base da nossa fé, porque Ele venceu a morte. Onde está, ó morte, o vosso aguilhão? Né? O aguilhão ele era tipo uma vara com uma ponta assim, que é para você guiar o gado, só que aquela ponta machuca, viu? Aquela ponta machuca. Então, tanto que a palavra diz que Paulo se refere aos coríntios como assim, olha, vocês estão com um jugo aí, vocês estão se debatendo contra o aguilhão, vocês estão lutando contra o aguilhão. E é duro isso, é duro, é pesado. Porque o aguilhão, ele tem que guiar, só que quando você é contra ele, você se machuca. A morte, ela tinha isso na mão, só que Jesus venceu a morte e tirou esse aguilhão das mãos da morte. Jesus agora é o nosso guia, e Ele não nos machuca, já percebeu isso? Que quando nós estamos no caminho de Cristo, nós não somos machucados, ainda que podemos ser repreendidos. E aí o cristão tem que ter discernimento, a gente tem que ter uma peneira, porque dentro de nós vai continuar tendo um eu, né? Um eu, que a gente chama de ego. Ele está lá, gente, ele está lá, não adianta. Algumas pessoas vão entender como o homem natural, o meu velho homem, o meu eu. A gente tem que entender que exortação, ou admoestação, ou disciplina, também faz parte da caminhada, irmãos. Se não me falha a memória, quando Paulo é impedido de passar pelas províncias da Ásia Menor, em algum momento, Deus fala para ele que tem gente ali, ali tem um povo que precisa, ali tem um povo que é importante para mim. Então veja, se Paulo não tivesse disciplinado os irmãos de Coríntio, e a gente sabe que essa carta aí não deu muito resultado, ele teve que escrever mais uma, que foi a que se perdeu, mas Paulo insistiu, Paulo continuou o seu trabalho. Vamos concluir. Na saudação final,
ele reforça que o Evangelho não é somente um conselho moral ou uma receita para uma espiritualidade, mas ele é o anúncio sobre Jesus que cria uma realidade completamente nova para o crente. Então, o foco é no Evangelho. O foco é na nossa caminhada com Cristo. Temos um passado? Temos. Cada um tem uma bagagem. Mas essa bagagem não pode nos atrapalhar, irmãos. Jesus chega a dizer o seguinte: troca comigo de fardo, me dá o teu fardo. Eu carrego o teu fardo. Eu vou te passar o meu, que é leve e suave. Conclusão: a primeira carta de Paulo aos Coríntios teve como objetivo principal corrigir o rumo e indicar o posicionamento correto dos crentes diante dos problemas que estavam ocorrendo. Paulo reforça que a união entre os irmãos é fundamental, que cada um é igualmente importante para o corpo de Cristo, que o amor é o fiel da balança diante dos conflitos. O que é fiel da balança? É aquilo que equilibra, é o que resolve disputas. Quem é o resolvedor de disputas? É o amor. Que a reunião dos crentes deve ser ordeira e focada no entendimento do Evangelho, e que a ressurreição de Cristo é fundamento da nossa fé. O capítulo 11, vou fazer uma menção aqui honrosa ao capítulo 11, é basicamente parte da liturgia mensal das igrejas. O que fala no capítulo 11? A ceia do Senhor. Esse texto é um dos mais conhecidos dos crentes, porque geralmente, uma vez por mês, o pastor vai lá e abre a sua Bíblia em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 11, e lê aquilo que Paulo escreveu a respeito da ceia. E o capítulo 13, sobre o amor, é um dos trechos mais conhecidos do Evangelho entre os não crentes. Amém? Para a reflexão, sem fazer qualquer tipo de julgamento, tá bom? Aqui nós temos que pôr uma peneira que não é individual, não são pontos individuais, mas o que eu propus aqui é que a pergunta é: os problemas enfrentados pelos coríntios foram totalmente superados para a igreja de Cristo nos dias de hoje? Estamos enfrentando novos problemas? E a segunda questão é: como podemos contribuir para fortalecer a união dos irmãos da igreja de Cristo? Amém? Obrigado, irmãos.